Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma. A gente vai falar um pouco sobre o preconceito contra nós, mulheres, né? Que infelizmente, apesar de muito que a gente conquistou, ainda temos que passar por isso. Então, o tema da aula de hoje e da sua atividade do bloco 6 é igualdade de gênero, tá? Começando aqui a falar um pouco sobre a diferença, né, de tratamento que há entre homens e mulheres na sociedade, mas que cada vez mais a gente busca por essa igualdade de direitos, de oportunidades, tá bom? Então vamos avançar no conteúdo. Durante muito tempo, tá? Inclusive não é uma coisa só do passado, a mulher era tratada como inferior ao homem. Como assim? Na cabeça dos homens e da sociedade em geral, a mulher ela era o sexo frágil. Quantas vezes você, mulher que está me assistindo agora, já não ouviu essa palavra? Sexo frágil, não é? Pois é, mulheres eram tidas como inferiores intelectualmente, né? Que não sabiam pensar, que não eram muito inteligentes. E aí elas deviam, na concepção dos homens, tá? Logicamente, porque uma mulher não ia dizer isso, né? Mas na concepção dos homens, as mulheres tinham que ser cuidadas, né? Tinham que ser comandadas por eles, né? Então toda a vida da mulher passava pelos cuidados do homem, primeiro com o pai, depois com o marido. Se não tinha pai, era um irmão. Sempre a vida da mulher estava ali cercada de homens e nunca ela poderia falar, pensar, decidir por si própria, tá? Porque ela era considerada inferior. E durante toda a vida da mulher, ela era preparada para o casamento. Tipo, casamento, até hoje muitas meninas pensam isso, né? O casamento é o ponto máximo, né, da vida da mulher, né? Até aquele momento. Mulher era preparada para a família, para o lar, para cuidar dos filhos e do marido. Esse era o único futuro que tinha para as mulheres. Mas as coisas vão começar a mudar, tá bom? Vão começar a mudar após a segunda revolução industrial que a gente viu lá na história, no começo desse ano, né? Que foi aquele boom de tecnologias, de inovações, as fábricas cada vez maiores, produzindo mais, isso no fim do século XIX, tá? E também a Primeira Guerra Mundial, né? Ou Primeira Guerra Mundial é importante, né? Todo assunto a gente fala de Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial aqui mudou muita coisa, tá? Isso no final do século XIX, início do século XX, tá? As coisas começaram a mudar por quê? Porque as mulheres passaram a trabalhar fora, né? Já que nós temos fábricas tentando produzir cada vez mais aqui nessa segunda revolução industrial, então era necessário que as mulheres, as crianças fossem trabalhar, até porque o salário era muito pouco. Então o homem não podia trabalhar sozinho, tinha que trazer a família todinha para ver se dava para botar um pãozinho no pratinho dos meninos no fim do dia, né? E a Primeira Guerra Mundial foi aquele negócio que a gente já discutiu muito anteriormente, né? Que os homens foram para a guerra, então precisava que as mulheres fossem trabalhar, fazer qualquer coisa, trabalhar nas fábricas, trabalhar vendendo alguma coisa, fazer qualquer coisa para poder sustentar os filhos que ficaram, né? Porque os homens estão lá lutando, então o sustento da família agora era para as mulheres. Só que isso aconteceu uma mudança na cabeça delas. Ora, poxa, se eu antes só ficava em casa cuidando de menino, cuidando de casa, agora eu estou trabalhando fora, tô vendo que as coisas são diferentes. Por que é que eu não posso ganhar o mesmo salário que o meu marido ganhava? Por que que eu também não posso trabalhar fora? Por que que eu não posso ser independente dele, já que agora eu estou conquistando o meu espaço? Tá entendendo a transformação? A partir do momento que a mulher começou a trabalhar fora de casa, a sair daquele cenário do lar, da família, ela começou a ter pensamentos
direitos diferentes. Eu quero ter a minha igualdade também, eu quero ser igual ao homem, né? Em direitos, em oportunidades, em salário, por que não? Né? Por que eu estou provando aqui que eu sou forte, tão forte quanto ele, né? Talvez até mais, né? Porque as mulheres passam por tanta coisa. Então foi a partir daqui, no século XX, que começou a nascer o feminismo, tá? Questão 1 aí do teu bloco 6 de História e Cultura. O que é o feminismo? Até hoje tem gente que escuta essa palavra, dá logo um pulo, né? Igual dizer socialista, o pessoal que falta é morrer. Feminismo, tá? É uma luta, tá? É um movimento que vai lutar pela igualdade de direitos, igualdade de gênero. O feminismo não é nenhum bicho de 7 cabeças não, menino, calma, se segura aí. O feminismo, ele vem lutar para que a mulher tenha as mesmas oportunidades do que os homens, que a mulher venha a descobrir e a lutar por essa independência, né? Mostrar para a sociedade que ela também é capaz, tá? E ela, se ela é capaz, ela também tem que ter as mesmas coisas que o homem tem, o mesmo salário, né? As mesmas oportunidades de emprego, uma diversificação de trabalho, né? Porque até hoje ainda existe o trabalho da mulher e o trabalho para o homem, né? Então, o feminismo, ele vem lutar aqui pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, tá bom? Então é isso que tu vai colocar lá na tua questão 1. Movimento que vem lutar pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, ok? E, como já foi dito aqui, né? Esse feminismo, ele vai começar a ganhar força ali depois da Primeira Guerra Mundial, depois que as mulheres começaram a perceber que elas são fortes também, né? E foi ganhar mais impulso ainda durante a década de 20. Essa década aqui é importante a gente falar, tá? Ela foi muito importante porque foi a década que veio depois dessa guerra, muitas mudanças houveram e principalmente para as mulheres. As mulheres aqui já estavam lutando pela sua independência. Até esse momento as mulheres não podiam votar. Então, elas começaram a sair nas ruas, o movimento sufragista, tá? Que pedia que as mulheres também votassem, né? Fossem iguais aos homens nesse sentido. Eu também quero escolher o meu candidato. Por que não? E aí começou aí, a partir de então, a luta pelo voto, a luta pela independência. As mulheres agora passaram a querer também a liberdade com relação ao comportamento. Por que eu tenho que usar uma roupa bem aqui, um vestidão que cobre meu corpo todo? Por que não usar um vestidinho que mostra minhas pernas, né? Minhas pernas são tão lindas. Por que eu não vou cortar meu cabelo mais curto, né? Então as mulheres passaram a querer mudar o seu comportamento e querer aparecer mais na sociedade a partir dessa década de 20 aqui, tá bom? Que foi o começo da revolução feminista, tá bom? Mas se a gente fosse destacar uma década importante, obviamente seria a década de 60, tá? Porque foi nessa década mesmo que o movimento feminista ganhou força de vez, tá certo? Porque lá na década de 20 foi o começo de tudo. Aqui na década de 60 não, foi onde começou mesmo a explodir o negócio, tá? O mundo que nós conhecemos hoje passou a ser criado, impulsionado durante essa década aqui, tá bom? A década de 60 foi muito conturbada. Era ditadura aqui no Brasil, que a gente vai ver lá na história. Era guerra fria lá no mundo, que também a gente vai ver lá na história. Era muita confusão. E as pessoas aqui estavam cansadas de viver essa vidinha antiga, de toda essa hipocrisia, de toda essa guerra. E passaram aí nas ruas lutar por direitos, lutar por liberdade,
liberdade política, lutar pelo fim da ditadura, pelo fim das guerras. Então foi uma década muito movimentada e o feminismo não estava fora disso. Primeiro porque ocorreu uma coisa, a revolução sexual. Que revolução sexual é essa? Porque foi a partir da década de 60 que surgiu a pílula anticoncepcional, né? Essa pílulazinha que as mulheres tomam para evitar a gravidez. Até aquele momento, as mulheres não podiam evitar a gravidez, não. O objetivo da mulher era ter filho. Então, a partir do momento que surge essa pílula aqui e a mulher passa a controlar se ela quer ou não ter bebês, né? Então há uma revolução sexual. Agora a mulher, ela está dizendo o que ela quer, ela está comandando o próprio corpo dela. Além do que, né, temos uma personagem aqui na literatura que surgiu antes da década de 60, tá? A Simone de Beauvoir, que muitas mulheres se inspiraram nela, né? Porque ela foi a primeira, uma das primeiras escritoras a escrever livros, né? Dando a voz às mulheres, contando para todo mundo como era que as mulheres pensavam, o que elas sentiam, né? Até o momento, os homens era que escreviam sobre mulheres, né? E agora nós temos uma mulher dando voz a todas as outras mulheres, trazendo ao mundo o que elas pensavam, o que elas queriam dizer e não podiam. Ver como as coisas estão mudando, né? Porque agora a mulher é dona do seu próprio corpo, quer mudar o seu comportamento, está dizendo para o mundo que era hora de mudar, que eu tenho desejos, que eu tenho sonhos, eu tenho ideias, tá? E foi a partir dessa Simone de Beauvoir aqui que essas coisas começaram a acontecer e veio muitas outras mulheres, né, a também escrever sobre os seus próprios desejos, né? E essa década de 60 aqui também teve a mudança lá de comportamento, né? E também de roupas, ok? Lá na década de 60 as mulheres agora estavam usando vestidos mais curtos, aqui as mulheres passaram a vestir calças. Por que não, né? A calça é mais confortável, né? Eu tô cansada de vestido, agora eu quero usar calça. Também a lutarem, né? Por participarem mais do mercado de trabalho, a lutar por vida mais igualitária, certo? Então, essa década de 60 aqui foi que moldou o mundo de hoje, né? Começou a abrir espaço para que cada vez mais as mulheres saíssem de casa, pudessem estudar, pudessem fazer uma faculdade, pudessem entrar no mercado de trabalho e controlar suas próprias vidas. Certamente que as mulheres de hoje são muito diferentes das mulheres do século passado, né? Hoje as mulheres estão aí trabalhando, estão estudando, estão lutando pelo seu futuro, né? Muitas mulheres ainda hoje vivem naquela concepção, né? Que eu quero me casar, eu quero ter filhos e pronto, acabou minha vida, né? Minha vida vai ficar só aqui. Mas hoje muitas das mulheres não pensam mais disso, né? Estão aí conquistando o mundo e provando o seu valor. E é exatamente isso que a gente quer para o futuro, né? Mulheres de hoje se unam, né? E tentem pensar num futuro diferente, um futuro melhor, com base nas suas próprias escolhas, né? Lutem pelo que é melhor para vocês, estudem, trabalhem, ganhem o mundo. Mas ainda hoje, apesar de tantas mudanças, a gente ainda luta contra o machismo, né? O que é esse machismo aqui? O machismo é aquela concepção, né, que acredita que o homem, ele tem que mandar em tudo. Ele é o chefe da família, chefe do trabalho, chefe da sociedade, tá? E o chefe das mulheres, que o homem é superior à mulher. E ainda hoje a gente tem que lutar com esse tal desse machismo, né? Provar para todos que isso não existe, né?
que tanto mulheres quanto homens podem conquistar o seu espaço igualmente, tá? E por causa desse machismo, faz com que a luta das mulheres de hoje, que o feminismo hoje ainda lute contra abuso, né? Tantas mulheres sofrem violência no trabalho, violência no trânsito, homens achando que podem estrupar mulheres, podem violentá-las em casa, né? Então luta muito contra isso, contra essa força, né, desse homem achar que pode dominar tudo. Lutar por igualdade de gênero, lutar por direitos iguais. Ainda hoje essa é a nossa luta e vai continuar ainda daqui para frente, tá bom? Beleza? Deu para entender mais ou menos aí esse assunto, não deu? Tenham gostado, entendido essa aula, tá bom? Façam as atividades direitinho, qualquer dúvida pode perguntar. Grande beijo e até a próxima. Tchau!